chegamos à nossa última aula, da qual vocês estão reparando que eu até passei batom para falar com vocês. Gente, eu não sei quem está chegando comigo até essa última aula, mas o meu compromisso, assumido em fevereiro de 2020, muito antes de pandemia, eu termino aqui com muito orgulho de não ter, de jeito nenhum, abandonado quem quer que seja. Independente do CSSP não ter nos dado nenhum suporte, independente do CSSP não ter feito o papel que tinha que fazer enquanto grupo que tinha orientador pedagógico, sei lá o que, nós não tivemos apoio nenhum de ninguém. Quem vai estar vendo esse último vídeo, que me acompanhou desde o primeiro dia até agora, não culpe os professores que, porventura, abandonaram o barco antes do naufrágio final. Nós não tivemos nenhum apoio. Eu continuei porque quando eu entendo e abraço uma ideia, eu vou nela até o fim. E uma coisa que eu quero deixar para vocês, talvez como exemplo: nunca abracem uma ideia que vocês não vão levar até o final. Todo e qualquer projeto da vida de vocês que vocês abracem, foda-se o que acontecer, vai nele até o fim. Para mim, o fim do CSP se dá hoje, quando eu terminar de gravar essa aula, terminar de postar essa aula, hoje, 30 de novembro de 2020, 4 dias depois de eu ter feito 57 anos, e entender, né, com 21 anos de magistério na rede estadual e 23 anos de magistério no geral, onde antes de ir para o estado eu fui professora de colégio particular, vagabundo, tipo ENA, né, no escola Nelson Amado, lá no bairro do Engenho da Rainha. Não, ninguém solta a mão de ninguém. O que o CSP fez com vocês e fez conosco, professores, é inadmissível. Não tem como perdoar. Perdoe os professores que largaram vocês na pista, porque eles não tiveram orientação. Não me achem a maioral da porra, não. Porque eu tive orientação o tempo todo das 4 escolas da rede estadual da qual eu trabalho. Não pense vocês, porque eu tenho nível superior e mestrado, que a minha vida é melhor, não. Não é. Esse cabelo aqui é prova de que a nossa vida não é. E a gente tem que dar graças a Deus de estar vivo. Porque, né, vamos evitar Carrefour. Vamos para a aula de hoje. E olha, gente, sem mágoas e sem ódios. Quem conseguir arrebentar no Enem, arrebentou por vontade própria. E eu fico muito feliz de não ter largado a mão de ninguém e estar chegando até aqui, nesse último dia, dia 30 de novembro de 2020. Por mais que tenham me largado na pista, eu não larguei ninguém na pista. Meu grande orgulho é esse. Quanto ao CSSP, gente, esquece. E não indiquem a ninguém, não vale a pena. Vamos para a aula de hoje? Indo para a aula de hoje, fim da Guerra Fria, globalização e o neoliberalismo. E é isso que a gente vai falar, né? Até a década de 80, 90, 2000. O neoliberalismo, ele começa a surgir da fraqueza do socialismo russo, né, soviético, de se manter à frente, porque a União Soviética foi ficar brigando com os Estados Unidos com Guerra nas Estrelas, maior exército, caralho, a 4,
e esqueceu do básico, que é a geladeira, o fogão, a comida, a máquina de lavar, a lâmpada de luz da população soviética, que não tinha nada disso. Porque todos os recursos pagos por imposto, o governo soviético desviava para fazer frente aos Estados Unidos. Então a União Soviética começou a dar merda, dar água, a não conseguir responder, né, ao capitalismo implementado pela Margaret Thatcher da Inglaterra e o Ronald Reagan dos Estados Unidos, cuja a economia era de mercado. Então, o Estado do Bem-Estar Social, que garantia emprego público, garantia pensão a aposentado, a órfã, a viúva, o Estado do Bem-Estar Social, que garantia a escola pública de qualidade, as minas de carvão estatizadas, o serviço de transporte na Inglaterra público de qualidade, saúde de qualidade. Para Margaret Thatcher isso é um problema, tem que me livrar disso para que o Estado seja competitivo. Gente, a União Soviética, por mais merda que ela fosse, ela garantia um equilíbrio. Porque quanto mais você aprofunda a classe trabalhadora na miséria, mas ela desponta para sair para o comunismo. Foi o exemplo de Cuba, né? Foi o exemplo da China. Então, o Estado do Bem-Estar Social só existia porque a União Soviética existia. Só que esse modelo que inclui mais leveza ao Estado, privatização, quebra de barreira alfandegária, desmontar a indústria nacional, compra matéria-prima do terceiro, quarto, quinto mundo, destrói a floresta lá da raia que aparta, mas eu garanto um bem-estar na vida do meu cidadão local, e a França fez isso, e a Inglaterra fez isso, e a Bélgica fez isso. A partir de 1990 não conseguem mais, porque o mundo não tem mais barreira, porque eu posso destruir Minas Gerais e continuar tendo minério de ferro. Dane-se Brumadinho, dane-se Mariana. O interesse é o minério de ferro. Isso pode funcionar bem no Brasil, que é um país de, mestiço, negro, gente que não sabe lutar ou não quer lutar, ou que vota no que tiver de pior, fingindo que está fazendo alguma coisa de boa para si mesmo. Mas isso não rola nos outros países, isso não rola linearmente nos outros países. Então a gente vai ter muita briga para que a terceira fase da Revolução Industrial, que é a robótica, que é o computador tomando conta do que eu produzia, e eu ganhava, né, para levar o pão para a mesa da minha família com o sol do meu trabalho, eu não tenho mais. Se eu não tenho mais, eu não tenho mais nada a perder. E a gente vai começar a ter muitos levantes. A União Soviética não consegue sustentar, né, o seu modelo econômico com o neoliberalismo. E ela entra na rota de colisão com a Itália, a Polônia, a Espanha, a Argentina, a Bolívia, que sofrem golpes e elegem extremistas, né, que estão ao avesso do interesse popular. E a gente falou na aula passada do Collor, que era isso, né? O cara que veio para abrir um neoliberalismo para o mundo, e não é à toa que ele privatiza a CSN um ano depois da morte de 3 trabalhadores, com uma intervenção militar, um quebra-pau dos caralhos lá em Volta Redonda. Ele simplesmente privatiza. E a gente que brigou muito contra essa privatização, inclusive eu que hoje carrego, né, uma hérnia de disco, apanhei pra caraca lá na Praça 15 contra a privatização da CSN, mas não deu.
O mundo tá assim, né? E essa onda vai dominar os países que antes foram controlados pela União Soviética. Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia. Esses países não escolheram, eles não escolheram ser socialistas. Eles simplesmente foram imposto a ele um socialismo lá em 45 pelos acordos de guerra, e esses países nunca engoliram bonito nem de boa a intervenção soviética, até porque não foi uma revolução social, foi uma imposição política. Então a gente vai ter 91, 95. Vamos lá, vamos do começo. 1990. Eita, vamos do começo mesmo, né? Eu fiz uma introdução, mas aí eu não fiz o começo do começo. Polônia, 1985. A gente precisa entender que a Polônia foi um país dividido na Segunda Guerra e ela teve que enfrentar dois inimigos, os nazistas e os comunistas, e a Polônia foi uma máquina de moer gente. O olho grande na saída pelo porto, né, do Mar dos Balcãs fez tanto quanto os nazistas quanto os russos matarem, terem de exterminar a população polonesa da face da terra. Não deu certo. A Polônia, ela sai da guerra com um ressentimento enorme, ela combateu o nazismo, mas ela não foi convidada a participar do desfile das nações vitoriosas, porque ela já estava sob a pata da União Soviética, e a União Soviética não permitiu os poloneses de se sentirem minimamente felizes com o fim do nazismo, e eles nem podiam, né, porque eles estavam sob as garras do comunismo. Polônia, 1985, né, que desde 79 vinha brigando, desde sempre vinha brigando, mas em 79, com um cara meio parecido com Lula, em cima do muro, Alex Wałęsa, funda o Sindicato Solidariedade, que até me enganou, tá? Porque eu entendia que sair de ditadura, e eu estava saindo de uma aos 16 anos, em 79, era fundamental. Então eu apoiei o Solidariedade na Polônia. Só que o Lech Wałęsa acabou se tornando um Lula piorado, porque ele encaminhou a Polônia, que hoje tem problemas gravíssimos na questão humana, na questão de aborto, na questão de reconhecer o valor da mulher. É um país machista pra caralho, é um país horroroso. E o Lech Wałęsa teve muito a ver com esse horror que a Polônia já que ele não abriu espaço para as minorias, minoria étnica, mulheres e outros. União Soviética, 1985. Chega ao poder o Mikhail Gorbachev, com uma cara de democrata, com uma pinta vermelha na careca, que eu vou fazer melhor. O que o Gorbachev estava fazendo? Estava entregando a Rússia na mão da máfia russa, que hoje domina o poder, domina o controle do Estado na figura do Putin, né? Então, infelizmente, Gorbachev também enganou meio mundo, mundo e meio, com a Glasnost, que era a política de abertura, e a Perestroika, que era a política de punição aos crimes soviéticos. Tudo mentira, ninguém foi punido. Se abriu a União Soviética, um capitalismo feroz. A União Soviética hoje é uma nação que odeia gays, altamente machista, homofóbica, com xenofobia a rodo. Tá tudo errado na Rússia, na mão do Putin. Só que o Putin segurou o poder
e vai ficar no poder pelo menos até 2000 e sei lá quando. Eu que não costumo me maquiar, deu merda nessa maquiagem. 1989 na Romênia. Romênia que tinha tido a melhor expressão com a Nadia Comaneci em 1980 nas Olimpíadas, uma ginástica do caralho, que depois a gente veio saber que tinha sido estuprada aos 13 anos de idade pelo Nicolau Ceausescu, presidente da Romênia, e esse estupro serviu para que ela se tornasse a maior e mais badalada ginasta das Olimpíadas de 1980. Uma menina que em 1980 tinha 17 anos, igual a mim. Moral da história, ele e a mulher dele acabaram pendurados, de cabeça para baixo e enforcados, porque quando o regime ditatorial do Ceausescu veio à tona também todo o ódio da população aos seus ditadores. Foi assassinado, não foi pelo Estado não, tá? Foi assassinado pelo povo, enforcado em praça pública de cabeça para baixo. Quem sabe um dia no Brasil a gente faz isso? Posso morrer, mas isso aí fica a esperança solta no ar. 1989 na Alemanha. Gente, isso aí tudo eu tô com 22, 86, 23, 87, 88, 24, 25 anos em 89. Vejo a Romênia via abaixo, vejo a Alemanha, né, sendo unificada na voz do Pedro Bial, que na época era um gato, só que não dava para reparar o quanto ele era sinistro, ia virar esta merda deste velho direitista que fica falando cagada na televisão, e eu acho melhor nem ver mais o Bial, porque depois do Big Brother eu acho que soltou um parafuso na cabeça dele. Bom, em 89, um ano antes da União Soviética desistir de ser comunista, ela já estava completamente fodida, né? Mas em 89, com a briga das duas Alemanhas, dos dois povos alemães em se unificar, e com a derrubada do Muro de Berlim, do qual eu particularmente, mesmo sendo anarquista, acho que tinha que ser derrubado mesmo, porque a gente não tinha uma Alemanha de verdade, a gente não tinha uma Alemanha comunista, a gente tinha uma Alemanha mergulhada numa ditadura terrível, que era a ditadura bolchevique. Que era a ditadura que não era nem mais bolchevique, porque depois do Stalin, os bolcheviques, até os bolcheviques morreram. Uma ditadura. A mesma ditadura horrorosa que a gente estava mergulhada aqui. Então, gente, vamos deixar muito claro uma coisa. A América Latina, mergulhada na ditadura verde-oliva. Leste europeu, com pinta de socialista, mergulhado na ditadura CAC, boné vermelho. Não tem diferença. Mataram, sumiram, desapareceram com todas as pessoas que não diziam amém a eles. E eu teria sido ou aqui no Brasil se eu tivesse 20 anos, ou lá se eu tivesse 20 anos, desaparecida também, porque nenhum nem outro me representa. O que tem que nos representar é um planeta sem barreiras. Somos humanos, viventes do mesmo planeta. Não sou brasileira, não sou tcheca, não sou russa, não sou argentina. O que diferencia aí são idiomas. Somos humanos vivendo no mesmo planeta, que precisa ser cuidado, abraçado e amado para que mantenham as nossas vidas. Seja eu negra, seja eu branca, seja eu indígena, seja eu mongólica, seja eu asiática, seja eu hindu. O planeta é um só, abriga todos nós.
E se a gente não derrubar essas barreiras, e se não transformar o planeta num espaço único, para que todos nós vivamos bem, não vai rolar ficar botando votinho em urna. Não vai rolar. 1990, União Soviética sem força para encarar o processo, né, da modernidade, né, do mundo sem barreira, do capital sem Estado. A União Soviética não segura e ela vem a morrer no dia 1º de janeiro de 1990, voltando ao seu nome original, Rússia. Olha que retrocesso enorme, 70 anos depois da Revolução, na figura do senhor Boris Yeltsin, que faz a transição da Rússia para o capitalismo e coloca no colo do senhor Putin, que está no poder até hoje. Olha que merda, olha que merda, olha que merda. Olha que merda. A população russa vai ter que fazer outra revolução. Só não sei quando, não sei que horas ela vai fazer isso, porque eu também não vejo o século XXI como o século revolucionário. Eu vejo o século XXI como uma retomada, uma reprise do século XIX, aonde a gente vai ter que brigar muito para que o século XXII, graças a Deus não vou estar mais aqui, faça uma mudança real e substancial em toda essa porcaria chamada capitalismo. Bom, em 89, a República Tcheca se separa pacificamente da União Soviética, mas não é isso que acontece em 90 a 91 com a República dos Balcãs, envolvendo a Sérvia, a Croácia, a Macedônia e Estônia e Montenegro, que mergulham numa terrível guerra civil, aonde eu guardo na memória uma reportagem do jornal O Globo, aonde o macedônio fala que o pior da guerra civil é ver o seu próprio ódio refletido no olhar do irmão. É uma guerra fratricida, aonde a ONU teve que intervir. Os Balcãs viram uma praça de guerra horrorosa. O Slobodan Milosevic, que é o presidente da Iugoslávia, que foi o cara que puxou toda essa onda de genocídio, limpeza étnica, estupro coletivo, ele é preso e ele acaba morrendo na prisão em 99. E o mundo assim chega no ano de 2000, na virada para o século XXI. No ano seguinte, 2001, 11 de setembro, um atentado muito mal explicado, que hoje a gente já tem bases sólidas de saber que foi o Ronald Reagan, que foi o próprio presidente da República Norte-Americana, o Bush II, né, o filho do Bush, que tentando e querendo tirar os Estados Unidos da crise. O Bush, a gente não tem prova, mas a gente tem muito material aí mostrando que a CIA dinamitou os prédios da Torre Gêmea, e quando o avião bateu, avião esse muito esquisito, que tem tudo a ver com negociatas do governo do Bush, derrubaram as Torres Gêmeas numa manhã do dia 11 de setembro de 2001, comigo me arrumando para dar aula lá no lá no Quitungo, José Otávio Filho, não. Esqueci o nome da escola, mas também é de menos. É lá no Quitungo, tá? Eu dava aula lá, eu dava aula no Manassé, da onde já sou desde 2000, enfim, tava fazendo hora extra no resto do mundo e tinha que me deslocar para dar aula lá nesse colégio, lá no Quitungo. E foi a primeira vez que eu saí do script de aula e a diretora me deu uma chamada bonita, né? Porque ela era uma pessoa muito estranha. Gostava muito da Marlene, mas a Marlene era uma pessoa muito estranha. Ela detestava que ele saísse do formato.
Esse colégio está lá no Quitunga, é um bom colégio, tá? Eu esqueci o nome, é José, sei lá o quê. E era um prédio tão problemático como Manassés, era um prédio de escola particular falida e que foi encampada pelo governo Garotinho, que acabou virando, né, um colégio estadual, que é um bom colégio, tá? Vai lá, se você tiver que fazer segundo grau, vai lá. Pode ir lá, como pode ir no Manassés, como pode ir em qualquer colégio da rede estadual, você vai ser muito bem atendido, porque a gente tem o maior prazer em dar aula para vocês. José de Souza Marques, acabei de lembrar. Então, assim, tava dando aula lá no José de Souza Marques, tava me preparando para ir pro José de Souza Marques quando eu vi na televisão e achei que era um terremoto. Não, eram 2 torres vindo abaixo. E isso gerou toda uma estrutura de invasão dos Estados Unidos aos países do Oriente Médio, onde ele estava buscando petróleo. 2002, o mundo assistiu bestializado e anestesiado ao massacre dos Tutsis em Ruanda, aonde era preto matando preto e o mundo não se sensibilizou. 2003, os Estados Unidos, em nome da falácia, né, de combate ao terrorismo e jogando pesado em cima de guerras químicas que nunca existiram, os Estados Unidos invade o Irã e se fode. 2006, Saddam Hussein, até então aliado dos Estados Unidos e presidente do Iraque, é deposto e é assassinado pelas tropas dos Estados Unidos, vai para o inferno, que não servia para nada. 2008, o Irã, em retaliações ameaças, começa a processar urânio e aí os Estados Unidos botam o rabo entre as pernas, porque agora eu tenho bomba atômica, vai se fuder, amigo. 2009 e 2011, o Oriente Médio sofre várias intervenções militares, né? O Líbano, como o Muammar Gaddafi, que foi um ditador bancado pelos Estados Unidos em 2008, ele resolve mudar de lado e tomou, porque foi assassinado, e o Líbano mergulha numa guerra barra pesada, que a gente acha que está terminando, mas ela nunca que termina. 2010, 2016, a extrema-direita, com a guerra no Líbano, com as meninas curdas, né, brigando pela sua existência contra o regime ditatorial iraquiano, contra os curdos. 2010, 2016, a extrema-direita cresce e coloca o laranjão do Trump no poder. Graças a Deus ele já foi varrido. Aqui na Itália, Polônia, Espanha, Argentina, Bolívia sofrem golpes, graças a Deus, todos eles desfeitos em 2020, porque a população desses países peitaram e derrubaram seus golpes, enquanto o Brasil continua mergulhado numa ditadura racial que mata preto no supermercado todo dia. 2016, 2020, a gente mergulha numa onda conservadora que, junta com o coronavírus no início de 2020, né, começando lá na China, chegando ao Brasil em março de 2020, com um governo negacionista, nega o vírus, nega o racismo, nega tudo, porque é um governo criminoso, assassino, e que a gente tem que banir da nossa vida em 2022, se a gente puder, né? Por me banir antes. E é nessa que a pandemia vai levando a gente para o rodo, mas a Bolívia, o Chile, a Argentina dão respostas imediatas e derrubam seus governos de direita. Os Estados Unidos trocou um merda pelo um cocô, porque se o Trump era um esgoto, o Biden não é nenhum céu de brigadeiro, né? Ele é uma merda, mas é uma merda melhor do que o esgoto do Trump. E é nessa, né, que a esperança ainda será a última a morrer.
Que todos vocês tenham boa sorte. Tive o maior prazer em trabalhar com vocês. Espero que vocês consigam chegar à universidade, que vocês consigam se formar e sejam profissionais com muita qualidade. Tá bom? E olha, não repete o que o CSSP fez, porque profissional de qualidade não larga a mão de ninguém.